Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero apresentar um modelo de armário de canto, naquele formato de L, que faz parte de um conjunto de lavanderia que eu tenho aqui em casa. Como a gente está aqui nessa série de Dominando o SketchUp, para que você possa melhorar seus conhecimentos de como mexer aqui no programa, acredito que será mais um modelo de projeto útil para você entender como faz esse esquema de peças de um armário de canto para o dia que você precisar, beleza? Então vamos lá! Bom galera, seguinte, antes de começar a criar aqui peça por peça, deixa eu apresentar para vocês a parte estrutural aqui do armário. Ele é assim, ó, é uma estrutura tamponada e basicamente ele tem três partes, ó. Essa parte aqui que faz o L, que é um armário, aí ele encaixa no outro, né? Essa outra parte aqui da outra lateral da parede, já que ele é embutido, eu fiz um pouquinho menor e depois encaixei umas pecinhas que fazem o fechamento ali para o arremate ali daquele canto. Aí, eu vou deixar o projeto aqui para vocês baixarem, né? Se você quiser analisar aí peça por peça depois, porque tem a parte de baixo, né, que nada mais é do que um armário de duas portinhas que tem um espaço ali do vãozinho da máquina. Mas para a gente focar aqui no projeto, eu vou fazer esse armário de canto, porque eu acho que é uma dúvida muito comum para a galera aí que está começando como fazer esse esquema de L, né, para armário, para bancada, enfim. Esse mesmo esquema, apesar de não ser a única forma, mas é um dos jeitos da gente fazer um projeto, né? Isso serve também, esse mesmo esquema, para uma peça grandona, por exemplo, como se fosse um armário de canto, um armário em L, né? De um roupeiro que fica aí num conjunto de quarto, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só copiar essas paredes aqui, que eu já tenho as medidas também, eu vou fazer com as medidas reais conforme tá lá. E a gente pega uma peça aqui de referência, beleza. Então a parede lá, ela tem, nesse canto, ela tem 1,54 m. Aí o que eu fiz? Deixa eu ocultar essa daqui. Aqui nesse cantinho eu deixei um espaço de 4 centímetros, 40 milímetros. Pra gente embutir o armário sem se preocupar ali que se vai dar certo ou se não vai, né? Depois aquele espacinho que sobra, mesmo que a parede não seja assim tão retinha, a gente tem essa margem de folga para trabalhar ali o fechamento que vai terminar, né, o cantinho ali do arremate. Beleza. Então ele tem na sua altura 43 centímetros e na sua profundidade, vou pegar aqui de baixo, tem 34. Então vamos transferir isso para lá e começar a criar as primeiras peças. Então a altura dele ele ficou com 430. Aí, como é uma peça revestida de tamponamento, deixa eu só ocultar essa parede aqui e trabalhar só com essa peça primeiro. Aí ele foi feito todo com MDF de 18 milímetros, então eu deixo aqui um vão de 18, mais um de 18 e mais um de 18 dentro dessa medida, para que a gente possa criar primeiro as peças aqui da parte interna. Então é assim, ó. Então a primeira peça que fica por dentro, ela tem a espessura aqui de 18, aí eu puxo a profundidade lá, que era com 34, puxo 34, porém como é a peça de dentro que eu estou fazendo primeiro, eu vou recuar ela 30. Aí crio o grupo, beleza. Aí essa peça vai ser a mesma ali de cima, vem aqui para cima. Agora fica tranquilo de fazer as duas laterais aqui, que é mais duas pecinhas. Primeiro esse retângulo que forma a parte interna da caixaria estrutural do armário. Beleza, é isso aí. Aí o tamponamento também é simples, né? Vou fazer o de baixo aqui primeiro. Vamos fazer o do lado, aqui. Aí vem uma peça que reveste é parafusado por dentro, né? De 18. E eu costumo avançar, eu sempre deixo para a porta ficar com aquele efeito embutido, entre 25 e 30 milímetros. Aqui eu estou usando 30. Aí, opa, passei demais. Aí.
Aí sobe 18. Aqui na lateral eu sempre faço isso. Baixo mais 18 para embutir as peças de baixo. Que vai ser assim. Deixa eu copiar essa peça aqui. Encosto ela aqui. Só edito e trago para cá. Beleza. Aí, aqui em cima, eu trabalhei só, como não fica visível a parte de cima, eu trabalhei só com um pedacinho, que foi só uma ripinha. Fiz ele todo com a mesma cor. 18. Que foi uma cor madeira. Até vou deixar depois aqui na descrição a cor que eu utilizei. Beleza. Aí, agora vem o armário de canto aqui. Deixa eu só reexibir então a outra peça, o último, aí vai ficar melhor. Ele tem aqui no comprimento, deixa eu ver que eu não lembro sim de cabeça, por isso eu tenho o modelo aqui para consultar. 65 centímetros daqui para lá, que é igual a 650 milímetros. Aí do mesmo jeito, né, eu tenho aqui aquela pecinha tamponada, deixa eu só traçar as linhas guia, para você visualizar vai ficar melhor. Ó. Aí eu começo fazendo a parte interna primeiro. Essa aqui é a parte de revestimento, então vamos fazer a parte interna primeiro. Ele tem na sua profundidade, ele ficou com um pouquinho menos, já que é naquele canto, ele ficou com 30 na distância total. Deixa eu traçar uma linha guia aqui. Essa é a profundidade total. Eu tenho que diminuir mais os 30 ali do tamponamento, então a caixa interna vai ficar até essa linha aqui. Então eu crio uma face de lá até aqui, puxo ela até essa linha aqui, crio o grupo. Beleza. Agora essa peça de cima pode ser a mesma. Aqui, encostou. Já vou ocultar a parede para facilitar. Outra parede lá também. Eu consigo navegar em todos os eixos aqui do ambiente das 3 dimensões. Ok. Aí eu faço essa peça aqui. Acho que aqui é que rola muita dúvida, né? Eu também já tive essa dúvida de como fazer cantos. Na verdade, sim, tem várias formas, tá, gente? Isso aqui é um dos jeitos de fazer. Beleza. Aí eu fiz o esquema, o seguinte, ó. Deixa eu apagar as linhas guia para dar uma melhorada no visual aqui. É isso aí. Tá, então para fechar o canto, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Como essa peça aqui é uma peça grandona, eu gosto de colocar fundo nos armários, porque eu acho que ele trava melhor a estrutura, tá? Então, depois eu vou mostrar um jeito de fazer sem o fundo, para não ficar molenga aqui a caixa. Mas primeiro apresentando da maneira que eu fiz. Então eu diminuo a espessura aqui interna com 6 milímetros. 6. É isso aí, e aí vem a peça de fundo, já vou criar ela aqui. Aí se precisar em algum momento ocultar ela, é só ocultar. Criar o grupo, beleza. Aí aqui também tem mais uma pecinha de fundo, nesse outro armário. Ó, como essa aqui é a parte interna, eu também vou diminuir um pouquinho. Esqueci de fazer o tamponamento. Deixa eu fazer o tamponamento que é melhor para entender essa parte. Ó, então fica uma ripinha em cima. Vem aqui e ela vai subir a espessura de 18. Vai avançar 30 para a porta ficar embutida. Dá o efeito de porta embutida. Aqui nessa peça faz a lateral, que também é parafusado por dentro, daí não fica lisa essa superfície de fora. Para quem olha assim, não tem parafuso nenhum. Beleza. E aqui embaixo, baixa 18, e aí o tamponamento vem lá daquela ponta até essa outra aqui. Baixa, ajusta a profundidade,
Crio o grupo. Beleza. Então, olha só. Deixa eu só selecionar todas as peças. O que ela vai fazer? O primeiro armário é fixado na parede, e aí depois vem essa peça aqui encostando, ó, como a parte de tamponamento desse armário é um pouquinho menor, ela encaixa na outra, beleza? É assim. Só que aqui eu preciso deixar uma estrutura de lateral, para essa pecinha, pro quadrado, o retângulo do armário, ficar com a sua parte estrutural não molenga, né? Então eu fiz assim, ó. Mas também eu queria deixar um acesso para que a gente pudesse utilizar. Deixa eu já mostrar aqui no pronto. Ocultar, ocultar, para que a gente pudesse acessar por ambos os lados, tá, gente? Então por isso que eu não fiz mais uma peça lateral, como essa daqui, fechando esse armário, tá? Eu deixei ele, bom, livre, né? Aí eu fiz o seguinte, ó, eu fiz com ripinhas. Agora eu vou ajustar a primeira profundidade, que é do fundo, ó. 6 a menos, 6 a menos e 6 a menos. Aqui embaixo também. Aqui, beleza. É isso aí. Aí aqui nesse canto eu deixei a primeira pecinha, que tem a mesma espessura, e foi uma ripinha aqui com 80. Aí eu encosto aqui, subo com ela para cima, aqui, beleza. Aí por que eu recuei o fundo antes? Porque daí essa pecinha já fica na medida para mim embutir o fundo aqui, ó. Olha só, ele tem esse recuo aqui interno para o outro. Por isso que eu queria fazer o fundo primeiro, pra gente não esquecer dessa parte, né? Então assim já fica com as duas caixas bem reforçadas, né? Mas beleza, para continuar eu vou ocultar aqui os dois fundos. Aí aqui, como eu preciso usar ali um pistão basculante para abrir a porta, eu não deixei só com uma ripa simples. Aí eu coloquei uma ripa dupla. Foi assim, ó. Porque aqui eu consigo encaixar uma parte do acessório do pistão e parafusar ele. Beleza. E assim eu tenho acesso lá pro canto do outro armário. Aí aqui, ó, eu fiz o seguinte. Primeiro, a espessura de 80, não, de 80 não, de 18, né? Tô usando 18. 18, deixa eu puxar uma linha de lá para cá até aqui e mais uma linha daqui até aqui. Aí para os dois cantos aqui, que vão ficar para o lado de fora, ficar com o mesmo tamanho, dessa linha para cá eu traço a espessura. Porém, internamente, essa pecinha é menor, porque elas têm que encostar uma na outra e, ó, é assim, dá até para usar um parafusinho aqui por dentro, para depois que encaixar na parede, a gente unir, né, um canto no outro. Né? E aí aqui por fora eles ficam com a mesma medida, 80 e 80. Mas aqui também precisa receber o pistão basculante, então como não tem uma lateral inteira, tem que ficar assim, ó, com a ripinha dupla. Aí tem espaço de espessura para fixar a pecinha do pistão basculante. Aqui nesse armário, até dá para usar só apenas um pistão, pelo tamanho da porta. Aí coloco o pistão aqui desse lado. Mas aqui nesse armário, como já é uma porta de quase 1,5 metro, deixa eu ver aqui, 1,5 metro é a medida total. Vai ficar uma porta de um pouquinho mais de 1 metro, eu usei 2 pistões, então fica um fixado lá e o outro aqui nessa ripinha. E assim com essas travessas tenho acesso para os dois lados. Beleza, essa é a parte estrutural aqui do caixote. Aí as portas, vou apagar aqui, que ele já está quase terminando. As portas eu fiz com dobradiça curva, então ficou assim, ó, 5 para cima, 5 para... só usando o mesmo padrão, né, de medida. 5, 5, 5, de dentro para fora. Opa, aqui 5, aí cria a primeira porta aqui dentro,
Beleza, fechou. Vem com a espessura de 18. Aí ele fica com esse efeito embutido, né? E ali naquele canto tem espaço para abertura das duas portinhas. Aí 5 para cá, 5 para baixo. Aqui nessa outra ponta o mesmo padrão, 5. Aqui em cima mais 5, só para fechar a interseção ali de linhas. Aí eu crio o retângulo de uma ponta até o outro, aqui, e 18. Cria o grupo. Deixa eu apagar as guias. E tá aí, galera. Essa é a parte estrutural do canto. Aí aqui do lado, para fazer o fechamento de arremate, deixa eu só reexibir tudo para poder mostrar. Como é uma peça, é um canto que precisa ser embutido, aí eu fiz assim, eu deixei ela um pouquinho menor, né, com esse espacinho. Então, primeiro fixa o armário grandão, depois coloco o outro armário que faz o L, encaixado nele. E aqui sobra esse espacinho. Aí esse espacinho eu fiz o seguinte, ó. Deixa eu só ocultar. Eu também trabalhei com ripas, ó. 80. Essas ripinhas vão sobrando bastante, né? Tem coisa que nem precisa ser da mesma cor, porque ele fica escondido. Se você tem uma sobrinha de material aí já é útil. Ó. Então ele ficou assim. Como eu tinha 4 centímetros, aí assim, eu deixo esse espaço, aí depende. Às vezes a parede está abrindo ou está fechando um pouquinho mais, né? Ela tem essas imperfeições. Aí primeiro eu coloco o armário, depois eu vejo o espaço que sobrou. Às vezes cabe só uma ripinha, ou às vezes cabe duas, né? Então eu deixei, ali deu para colocar duas. Eu coloquei 2 ripinhas assim. Aí aqui eu também fiz com mais algumas ripinhas, ó. Só para fechar o... É para ter um apoio para a peça que faz o arremate. 18. Cria aqui. É isso aqui, ela pode ser colada, né? E ali para baixo, copia e faz isso daqui. Beleza, deixa eu só mostrar a parede, com a parede agora, como que fica. Ainda sobra, tipo, se chegar aqui bem pertinho, ó, sobra ainda um vãozinho, ó. Só que eu tenho uma face de trás que eu consigo apoiar e colar, deixa eu apagar a guia, e ocultar essa parede. Eu consigo chegar com uma pecinha tipo de 6 milímetros, ó, até aqui assim, ó, e só colar ela. Essa pecinha também de 6 milímetros, como eu não comprei, eu não tinha só, tipo, para usar a mesma cor, eu colei uma fita de borda da mesma cor nessa ripinha. Ó, puxa 6 para cima, mais 6 aqui para baixo. Porque daí a face da frente, ele esconde tudo, todo aquele vão. Aqui, aí eu faço isso aqui para cima também, ó. Só tem que encostar ele, opa. Aqui. Aí ela encosta na parede, né? Até aqui. E aqui a gente tem até uma folguinha, deixa eu ver quanto ficou essa... Opa, essa peça aqui. Ela ficou com 49, mas enfim, dá para arredondar, né? 50 centímetros, porque daí a gente só encosta ali, daí não importa. Ela pode, né, independente, só da medida que vai sobrar aqui, a gente tem até uma margem para trabalhar. É só um arremate de fechamento mesmo, né? E aqui no canto... Bom, vem as outras pecinhas. Como eu já tenho criado aqui, eu já consigo mostrar por aqui, ó, que fica melhor. Ó, vem as pecinhas de 6 milímetros que fecham, ó, ali por baixo também. Aí pode ser colado, já que a gente tem aquelas ripas ali por dentro, né? E fica bem legal essa parte de fechamento. Bom, é isso, galera. Eu vou deixar o link para você baixar esse projeto, né, caso queira dar uma analisada aí peça por peça. Qualquer dúvida,
pode deixar aqui embaixo no campo de comentários. Muito obrigado por assistir e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!